Salve pessoal! Então, vou fazer agora para vocês o último dos vídeos, né, que é basicamente o vídeo de Foucault. Vai ser um vídeo breve também, assim, eu só quero pontuar algumas questõezinhas que eu vou cobrar de vocês, né, na prova, tá? A questão de Foucault tem uma questão discursiva e uma questão de verdadeiro ou falso. O que vocês precisam saber? Veja, a primeira parte que eu coloquei para vocês, que é a parte que vai colocar as três fases do pensamento Foucaultiano, vai falar um pouco sobre epistemologia, genealogia e sobre biopolítica. Essa eu não vou cobrar formalmente, tá? Eu vou cobrar de uma maneira, vamos colocar da seguinte forma, informal, na medida em que parte do conteúdo que nós discutimos vai aparecer nas questões de verdadeiro ou falso. Então, eu não estou interessado em saber as fases, nem o que as caracteriza, mas eu estou interessado em saber mais ou menos que temas emergiram dessas fases e como esses temas floresceram. Tá? Então, o que significa isso, né? Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, que já na primeira fase nós tínhamos algumas discussões que enunciavam o problema da loucura, o problema da exclusão, como resultado direto de um interdito da fala e da aplicação do dispositivo discursivo, né? A própria formação do discurso, a instauração de mecanismos materiais de exclusão que apareciam lá na Nau dos Insensatos ou Nau dos Loucos, né? E principalmente a questão do posicionamento estratégico da verdade, que vai reaparecer mais para o final da matéria, né? Do segundo estágio, que é o estágio que a gente chamou de genealógico, a gente extrai principalmente essa noção, esse jeito, essa leitura metodológica que nos interessa, que é a da reconstrução de determinado estágio histórico, de determinado palco histórico, através de uma produção e releitura de artefatos. Então esse desenho ele aparece aí de alguma forma um pouco mais condensado, um pouco mais intensificado, como possibilidade de construção do conhecimento. Então ali a gente falou um pouquinho sobre o caráter não contínuo da obra dele, falou um pouco sobre a transição que vai nos levar a uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o discurso, em alguns trechos um pouco mais especulativo e conclusivo do que na primeira fase. E da parte da biopolítica, o que me interessa em sentido especial veja, biopolítica tem um conceito muito complicado, tem várias visões, tem a visão do Espósito, do Canguilhem, tem a visão do Foucault, tem visões mais contemporâneas. Se você for olhar ali, por exemplo, você tem visões que vão desde o Agamben até a Catherine Hayles, a Judith Butler, enfim, você tem visões muito distintas, na Donna Haraway. Então, assim, eu não vou... só cuidado, porque eu vou utilizar uma definição que, a meu ver, se assemelha mais àquela que trouxe consequências mais severas a partir do pensamento Foucaultiano. Tem gente que diz que biopolítica envolve o controle do corpo. Eu acho isso complicado, porque se você for olhar a história da sexualidade, os anormais principalmente, são dois textos que carregam conteúdo, e for olhar o nascimento da biopolítica, existe sim de fato uma estratégia de vigilância, mas essa estratégia não é simplesmente aplicada sobre o corpo, ela se legitima a partir do corpo, ela se legitima a partir de estratégias que constituem o contexto da vida ao redor da produção das relações de poder. Então esse é o desenho geral que nós temos. Tá? O que seria então a biopolítica? Guardem esse conceitinho, né? Seria a formulação do processo político a partir da vida em suas várias formas, o que significa também a determinação de seu controle, entre outras coisas, né? A legitimação de processos de vigilância, entre outras coisas, tá? Por que isso é importante? Porque ele reaparece na ordem do discurso, e reaparece de uma maneira muito forte, muito pronunciada na ordem do discurso. A nossa discussão central, que eu realmente quero que vocês lembrem, que eu realmente preciso que vocês lembrem, que eu quero colocar ali na prova para vocês, tanto em uma questão quanto em outra, é justamente como a ordem do discurso é constituída na modernidade. Aí a gente fez uma discussão rápida sobre isso. Eu coloquei uma comparação inicial entre a ordem do discurso e o que aparece na hermenêutica do sujeito e nas palavras e as coisas. Das palavras e as coisas eu extraí um princípio, que é a possibilidade do nosso aprisionamento em produções linguísticas, de modo que elas passam a reger de alguma forma as categorias da vida da gente, né? Esse mesmo elemento vai aparecer sobretudo no espaço formativo dos discursos, na modernidade, no caso do discurso médico, e na antiguidade vai aparecer na formulação fundamental do discurso filosófico. Tá? Então, como é que funciona isso? Na antiguidade, a gente vai ter uma explicação um pouco mais específica derivada da hermenêutica do sujeito. E na antiguidade, nós vamos observar que a formação do discurso filosófico tem dois traços fundamentais. O primeiro desses traços é a recuperação
do dístico do oráculo de Delfos, que desconhece a ti mesmo, e essa preocupação vai ser trazida à tona com a produção central de um contexto. E esse contexto diz respeito, basicamente, à formação de um método, chamado método ontológico, né, que vai chefiar a filosofia do período, e, ao mesmo tempo, com a determinação colateral, desde esse método, daquilo que ficou conhecido como cuidado de si. Esse cuidado de si significa, ao mesmo tempo, um conhecer-se a si mesmo, um olhar para si mesmo para a produção de um discurso ontológico, a criação de vidas reflexas nesse modelo ontológico. O que significa isso? Que eu olho para dentro de mim e mesmo que não haja nada para ser dito, eu posiciono a verdade estrategicamente ali e digo que há sempre uma busca a ser realizada, que é contínua e que nunca acaba e que, portanto, pode ser ilusória, mas né, pouca diferença faz. E eu uso isso para tentar explicar a qualidade essencial das outras coisas, plasmando o método e partindo do pressuposto de que eu sou aquele que conhece porque eu sou aquele que teve uma elevação mais apropriada para esse âmbito das qualidades essenciais. Então, quando eu faço esse plasmar, quando eu migro essa questão, no âmbito de sua migração eu crio, cerceio, eu trabalho um novo ambiente em suas constituições de finitude, e no trabalhar esse novo ambiente, eu crio aquilo que é chamado saber-poder. Então, eu exerço o poder através do conhecimento que eu obtive e através da polarização das forças estratégicas da verdade. Isso já enuncia que a verdade, em toda a construção da ordem do discurso, já não vai mais ser algo que nós buscamos e que está vivificado diante de nós, mas vai ser uma posição interna do discurso para sua legitimação e para seu reforço. Tá? Tem uma característica excepcional dentro dessa questão do cuidado de si. Qual é essa característica excepcional? O cuidado de si ele me faz entender muito cedo que eu não estou apenas tentando me compreender, mas que para me compreender em completude, eu também necessito, em um sentido muito forte, muito frontal, de um domínio, um conhecimento das demais coisas que estão ao meu redor. Então o meu conhecimento não vem sem as coisas e vice-versa, porque eu só posso me reconhecer enquanto manifestação e relação. Esse saber-poder, portanto, ele já insinua em si mesmo, através do seu discurso, a produção de uma universalidade do conhecimento e de uma universalidade que é totalmente tem um alcance total, seria dizer, né? Então isso já enseja essa construção paulatina, sutil do saber-poder. Tá? Bom, veja, a partir do momento em que a gente faz a transição na modernidade, existe uma preocupação central na leitura do Foucault que está enunciada no começo do texto. Né? Ele vai colocar justamente que ele não gostaria de ter que criar um enunciado, criar uma enunciação de um discurso novo, que ele preferiria continuar o discurso de outra pessoa. Porque ele sabe como é árido criar um discurso novo, como é árida a enunciação original do discurso nesse meio, e como ela tende a desaparecer, né, a partir do início da modernidade. E ele vai reforçar justamente esse ponto. Ele vai dizer para nós, no início da modernidade, o problema central é que nós observamos a ascensão do método, né, desse método analítico, né, como resultado direto de uma reprodução, de uma reconstituição do discurso médico, que passa, na realidade, a fazer uma análise sobre a condição mais próxima da individualidade, que é o corpo, e passa a trabalhar classificações internas para isso, vertendo isso para o discurso e transformando o discurso num instrumento de controle. O próprio saber-poder muda um pouco a forma dele aqui, né? Já não é mais o conhecimento de todas as esferas, a universalidade do conhecimento, o domínio sobre si mesmo, mas é um domínio sobre as questões mecânicas do corpo, que a rigor não falam nada sobre o corpo, não permitem reflexão, mas encaixam, analisam, recortam, criam exceções, estabelecem regras, né? Estabelecem um regime deôntico do discurso. Seria dizer, um regime de regras, não um regime regrador do discurso. E o discurso médico tem um papel central nisso. Né? A partir desse momento, tem dois aspectos que são centrais para a produção do discurso. Ele passa a ser contínuo, então não é mais a acumulação de discursos novos, o choque de discursos que vão aparecer dialeticamente em reflexão, o discurso passa a ser uma continuidade perene, mesmo ritmo, mesmo movimento, ele é sempre continuação de si mesmo. E mais do que isso, esse discurso que é a continuação de si mesmo, já que ele não permite mais rompimentos pela sua própria dinâmica, ele passa a ser comentário de estruturas linguísticas e discursos anteriores. O corpus textual, aquele corpo de texto que existe para todas as coisas, ele vai crescendo e vai comentando partes da mesma coisa, né, seria dizer. E aí, por conta disso, esse discurso se insinua agora dentro daquilo que nós chamamos de normalização. O que é a normalização? O discurso, por conta dessa continuidade, ele estabelece ritmos e estabelece limites para a continuação sancionada de si mesmo. O limite da continuação sancionada é basicamente a produção de um método. Então, aquilo que é filtrado e aceito pelo método é bem recepcionado. O que não é, acaba sendo excluído.
Daí você começa a criar espaços de atrito que impedem a renovação do discurso. Por isso ele sentia tantas dores ao tentar iniciar um discurso novo, e justamente esse discurso novo é uma grande... Ele não está meditando sobre uma estratégia, ele está tentando na realidade mostrar que teve discursos que foram excluídos, principalmente o discurso da sexualidade, aquele que refere especificamente à possibilidade ou impossibilidade dele se assumir socialmente como homossexual, né? É uma coisa que, portanto, doía pessoalmente para ele, porque ele era uma das principais vítimas desse rolo compressor do discurso normalizado. E aí você vai ter dentro desse contexto uma tentativa de encontrar caminhos para inclusão, para acesso desses outros discursos. Esse acesso é complicado, porque o discurso normalizado tem aquilo que a gente vai chamar de dispositivo do discurso, e esse dispositivo tem várias frentes, e essas várias frentes vão criar mecanismos para manter o discurso normalizado intacto. Quais são essas frentes? Eu pus 3 para vocês. Uma que é chamada de negação, que é discutida a exaustão no começo, lá no Vontade de Saber, que é o primeiro livro da trilogia sobre a história da sexualidade. E ali a gente descobre que o discurso normalizado se recusa a aceitar outro discurso nominalmente. Ele fala, não, esse discurso não, né? Ele já produz esse significado para recusar outro discurso. E quando esse outro discurso se insinua, quando ele aparece, quando ele tenta emergir, ele só consegue emergir declarando que ele é rejeitado. Então ele cria uma dupla negação e ele próprio interioriza a negação que o outro discurso quer colocar. Segundo, existe a ideia de resistência do discurso. Essa resistência ela é sistemática na medida em que ela encontra pontos, focos de significação, vai lá e escangalha esses focos. Se eu quero criar, por exemplo, um discurso, veja, na América Latina nós temos uma realidade política dura. Não leve em consideração a questão ideológica, porque ela não importa. O que importa é o discurso aqui, né? Então é uma reflexão ubíqua que eu fiz com vocês em sala. Lembrem lá, falei para vocês, por exemplo, sobre o que tem sido feito hoje no âmbito semiótico no que diz respeito ao termo golpe, né? O golpe é quando a esquerda perde. Ok, o que significa isso? O termo golpe ele está intimamente associado, ainda que não exclusivamente, mas intimamente associado na América Latina, à ascensão de regimes da direita radical. Então é uma manobra, você vai lá e extrai esse significante e desmonta ele, esmigalha ele, de modo que o outro lado não tenha mais essa arma para usar, não tenha mais o outro lado que eu digo, o outro discurso, não a outra pessoa, o outro sujeito, que isso não existe para o Foucault, isso é um erro para o Foucault, né? E aí o outro lado não tem mais esse arsenal significante para utilizar e para bater contra o discurso normalizado, tá? A partir do momento que você não pode mais declarar golpe como sendo a ascensão errônea, não legítima da direita radical, mas passa a ser basicamente o gesto conduído da esquerda que perdeu o poder, né? Isso é uma forma de resistência. E aí existe o interdito da fala. O interdito da fala é perigoso e reforça a noção de que nós não podemos falar em sujeitos do discurso, né? O que é o interdito da fala? O interdito da fala ele usa um recurso interno do discurso, que é a criação do enunciador, e dentro desse enunciador de um sujeito. E ele vai lá no sujeito e fala, esse sujeito está descartado. Esse era o grande medo do Foucault. Se ele se declarasse como homossexual, ele fosse excluído automaticamente como sujeito que pudesse, né, justamente porque existe uma subjetividade específica para determinados discursos, que ele fosse excluído do espaço de enunciação do discurso acadêmico, excluído do espaço de enunciação do discurso que permitiria ele ser ouvido, né? Justamente o que significa, portanto, esse interdito ou interdito da fala, né? Você não vai escutar o que o louco diz porque não faz sentido. O lugar de enunciação no discurso normalizado tem coisas que discordam dessa estrutura central normalizada, são loucuras e estão descartadas. Sim. Aquele que não teve o trato científico não pode falar no meio acadêmico. Por quê? Porque ele não está dentro do padrão normalizado de produção do discurso, né? E o Foucault ele era um crítico feroz do discurso acadêmico como estava sendo produzido, né? Então isso seria essa construção do interdito, tá? Aí existe o problema, que é um problema de fundo, e que o Foucault critica pesadamente, é justamente a ponta de lança dele contra o discurso acadêmico, que é a ideia de subjetivização. Ele é contra isso, né? Esses movimentos de enunciação, mesmo os movimentos de resistência, negação e interdito da fala dentro do dispositivo, eles surgem de forma espontânea, o próprio discurso que está montando isso para criar resistência. Se a gente emprestar a observação lotmaniana, toda vez que você bate num discurso, ele encontra mecanismos, sozinho ele encontra mecanismos espontâneos para se defender e para crescer, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Criar um sujeito enunciador do discurso e criar regras para ingresso desse sujeito na posição de enunciador é uma estratégia do discurso. É ela que fundamenta o interdito da fala na leitura Foucaultiana. Então, essa estratégia, o que ela faz? Ela restringe a capacidade que você tem
de buscar uma apropriação desse discurso. E o que significa apropriar-se? Refletir dentro, com e através do discurso. Então eu não posso mais mudar o discurso, porque eu não sou mais... se eu me aproprio dele, esse movimento justamente de apropriação é mais uma denúncia do discurso ao dizer, você está pegando estratégia normalizada, que eu normalizei aqui, que o discurso diz, né, para nós, eu normalizei, e você está distorcendo. Então assim, ele vai dizer justamente, se, por exemplo, você quer promover produção científica, agora existe um sujeito de produção do conhecimento científico. E ele critica pesadamente a esquerda nesse sentido. Ele vai dizer que a esquerda era aquela que tinha consciência de que a produção séria no âmbito intelectual é uma produção dialética e, por isso, uma produção que nunca se fixa em um determinado ponto, mas está constantemente criticando a si mesma. E no universo, no movimento dessas críticas, ela desconstrói a si mesma e, em sua desconstrução, ela se revela sob outras formas. O que acontece quando eu fixo um sujeito? Eu criei um portão, né? Eu criei um ponto de estrangulamento, e nesse ponto de estrangulamento só ingressa quem está alinhado com os projetos e forças significantes que já estão normalizados. Então ele não muda mais, o discurso não muda mais, né? Ele vai dizer justamente que isso conforma aquilo que em algumas esferas ficou chamado de farisaísmo intelectual ou filisteísmo acadêmico, né? Então essa coisa de você ser um zelote, um defensor fanático de determinado discurso, que não aceita a crítica e principalmente expõe isso, né, como propaganda do próprio discurso, né? Então aí vocês têm a questão dessa regra de subjetivização e a crítica principal dele a essa perda de força no movimento de esquerda. Para encerrar a questão, no último ponto, que eu acho que é o mais importante, como o discurso se salva disso? Então, qual é o processo em que você salva o discurso? A verdade no discurso não pode mais ser usada como estratégia, não pode haver subjetivização, e o discurso tem que ser entendido como espaço de reflexão. Não é o que o discurso diz que determina a verdade, a veracidade ou falsidade da continuação desses discursos. O discurso é lugar de embate. Ele precisa recepcionar discursos opostos e dialogar com esses outros discursos. O discurso é um espaço de reconstrução. Os significantes têm que ser postos à prova pela pessoa que o reflete, tá? Veja que não existe aqui de novo um sujeito da reflexão, mas o discurso é a reflexão em si. Porque ao mesmo tempo em que ele ressignifica suas estruturas internas, ele acumula novas significações e cresce enquanto movimento reflexivo. Sim, o texto pensa, em outras palavras. Como Lotman falava, existe uma inteligência artificial no texto, e ela pensa, tem uma inteligência ali de fato. E ela pensa, ela é acionada quando você investe de movimento essa máquina que está ali em descanso. Certo? Desenho, a articulação que você tem ao redor, vai fazer com que a reflexão se expanda. Ok? E basicamente seriam essas as observações sobre Foucault. Tem muito mais para ver, evidentemente, de cada um desses autores que nós discutimos nesse semestre, nesse bimestre, mas é o que o tempo nos permite fazer em 6, 7 semanas, né? Então eu vou deixar aqui essas observações para vocês. Vejo vocês ao longo da semana aí nas provas, tá? Estudem bastante aí, principalmente as duas últimas partes, Nietzsche e Foucault. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, os monitores também estão à disposição de vocês, beleza? É isso aí, pessoal, aquele abraço, vejo vocês ao longo da semana. Até mais.